Olá, vamos começar o dia examinando as Escrituras? Eu quero conversar com vocês a respeito dos anjos. Nós temos várias ordens angelicais, as quais são conhecidas como arcanjos, querubins, serafins, principados, tronos, dominações, potestades, virtudes e anjos, apenas anjos. Estes últimos, supostamente, são os que são mais próximos da humanidade. Então, algumas pessoas creem em anjo da guarda, que cada pessoa tem um anjo da guarda. Eu, pessoalmente, creio que todos os anjos protegem, vigiam todas as pessoas. Não que vigiam no sentido de nós estamos fazendo algo ruim, mas no sentido de nos proteger de algum risco. Então, não temos um anjo da guarda, um anjo de plantão, mas os anjos nos auxiliam. Bom, nós vemos que no texto de Isaías 6:2, esse eu vou ler, como é um serafim. Então essa ordem específica de anjo, serafim, ele tem essa aparência. Isaías 6:2 diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Então nós vemos que um serafim tem 6 asas. Depois nós vemos no capítulo 1 do livro de Ezequiel, você pode ler capítulo 1, do versículo 5 em diante, que Ezequiel está narrando a aparição de um querubim e qual seria a aparência de um querubim. Esse texto ele é bastante complexo, ele é inacreditável e eu recomendo que você leia. Capítulo 1 de Ezequiel. Pode começar a ler a partir do versículo 5, mas eu recomendo que você leia o capítulo todo. Eu vou colocar aqui na tela a aparência que Ezequiel diz que o querubim tem. Como você pode observar, o querubim, ele tem diversos olhos e também nós percebemos essas rodas girantes, uma dentro da outra. E eu quero que você observe também a proporção, o tamanho dele comparado com o ser humano que está aí nesse vídeo. O ser humano em cima desse morro aí, ele é pequenininho, perto da imensidão do querubim. Então, se você é uma pessoa que pede para Deus para que você veja um anjo, acho melhor você repensar, porque você irá se apavorar. Outra coisa, na década de 80 ou 90, eu acredito que antes, mas na minha vida, na década de, vamos pôr 90, na década de 90, estava na moda. Nós lemos um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, do autor Eric von Däniken. Nesse livro, é um livro bastante completo, um livro onde o autor aborda diversas passagens bíblicas, e especificamente nessa passagem que eu vou comentar, onde aparecem as rodas, os anjos e as rodas, uma roda dentro da outra, cheia de olhos, girando, como você está vendo no vídeo aí. Ele diz que o que Ezequiel estava vendo era, na verdade, um disco voador. Então ele diz assim: você imagina um profeta daquela época se deparando com um disco voador, nunca viu nada semelhante. Então cada olho desse era uma luz ou um farol, e ele estava vendo de baixo para cima e as rodas girantes, e aí ele interpretou aquilo como sendo um anjo, como na verdade era uma visitação extraterrestre. E aí, a partir dessa ilustração, dessas características, ele diz que eram seres extraterrestres e disco voador, nesse texto. O livro é complexo, ele fala de muitas outras coisas, e como nós não somos cientistas, nós não temos como saber. Acontece que teve um outro autor que escreveu
em seguida, um autor cristão escreveu em seguida, não eram os deuses astronautas. E esse era um cientista cristão que refutou totalmente o livro do Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas. Porque quando você lê o livro Eram os Deuses Astronautas, como você não tem conhecimento, eu não tenho conhecimento de ciência e de diversos fatos especificamente, assim, específicos, científicos, nós ficamos em dúvida. Apesar de nós não crermos, nós não temos como dizermos o porquê não cremos, tipo, refutarmos, provarmos que aquilo é mentira que ele está dizendo. Só que neste outro livro, Não Eram os Deuses Astronautas, o autor prova cientificamente que os dados e as informações de Eram os Deuses Astronautas estavam todos tendenciosos, manipulados e mentirosos. E acabou, pelo menos para os cristãos, com a reputação do Erich von Däniken. Então, a visão dos anjos, especificamente dos querubins, é essa que Ezequiel nos narra. Eu acho ela apavorante, apesar que a beleza que Deus elege como beleza está mais nos olhos e no coração daquele que vê. Amém.